Vida que nasce da morte. Precisamos de ânimo, precisamos de renovação, mas a notícia é que tal vida, tal renovação, tal alívio no espírito, ele passa necessariamente pela morte, pela cruz do Senhor. Você está em casa, você que está aqui presente, você é convidado a abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular, acessar Mateus 16, de 24 a 27. O livro é Mateus 16, de 24 a 17. Enquanto você busca aí a passagem, enquanto você abre o seu aplicativo, enquanto você localiza a sua tradução favorita, é melhor dar a volta por lá. Eu vou dar um pano de fundo do que acontece. Obrigado, Benhor. Bênção de Deus. Do que acontece no Evangelho de Mateus. Ele começa com aquela genealogia, então ele traz a linhagem do rei, ele traz a genealogia, ele traz aquela sequência de nascimentos, e ele tem uma ênfase especial, a ênfase em Abraão, que diz que da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e Jesus é esse. E diz também para Davi que o filho dele teria um reino que não ia ter fim nunca. Então, Mateus começa assim, ele segue para aquele nascimento fantástico, sobrenatural de Jesus, logo seguido da fuga para o Egito. Depois ele dá um salto, e nós aparecemos já com João Batista, pregando arrependimento, preparando o caminho do Senhor, né? Levantando os vales, derrubando os montes e anunciando a chegada do Senhor. Jesus é então levado para o deserto, ele é tentado. Adão foi tentado no jardim, Jesus foi tentado no deserto. Adão falhou, mas Jesus não falhou, ele obteve vitória no deserto, nas condições mais adversas, e ele volta, a Escritura fala que ele volta cheio do Espírito, daquela condição, e então ele começa aquele ministério público, curava doentes, expelia demônios, ele ensinava, ele pregava, ele ressuscitava mortos, e ele anuncia a chegada do reino de Deus. Depois nós damos ali com o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, onde ele estabelece ali os princípios, né, a constituição desse novo pacto, dessa nova aliança que nós vamos ter por meio dele. E, ao mesmo tempo, nós podemos ver Jesus recrutando os trabalhadores, Jesus chamando os discípulos, Jesus convocando para segui-lo. E nesse contexto em que ele começa a ficar famoso, nesse contexto em que ele começa a ter fama, notoriedade, os religiosos começam a se organizar para gerar uma oposição. Eles começam a acusá-lo, eles começam a divulgar fake news, né? A inventar coisas a respeito dele, a procurar minúcias da lei e, por vezes, minúcias das próprias tradições que eles mesmos tinham inventado, e a tensão aumenta, aquele cenário do trabalho de Jesus começa a ficar extremamente complexo. E nesse contexto, nós estamos aí agora no capítulo 16, que é o capítulo da nossa meditação de hoje. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Ele tem a notícia ali pelos discípulos que alguns diziam que ele era um profeta, que alguns diziam que ele era como aqueles antigos, que alguns diziam que ele era Elias, que tinha ressurgido. Então ele pergunta diretamente para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta, Jesus fala que foi revelação do próprio Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Então ali Jesus explica para ele que foi o Espírito que revelou para ele e dá uma palavra em relação ao estabelecimento da igreja, que vai ser fundamentado nessa declaração que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E logo depois, aquela sombra da cruz já está sobre Jesus, e ele anuncia que vai para Jerusalém, que ele vai ser preso em Jerusalém. E logo em seguida, Pedro o chama de lado, Pedro o convoca e diz: tem compaixão de ti, que isso não aconteça contigo. Nesse contexto, Jesus o repreende, nesse contexto, Jesus diz: Pedro, você está pensando somente com o pensamento humano, de homens, e Satanás usa esse tipo de coisa. Logo em seguida, Jesus se volta para os seus discípulos. E agora sim, nós podemos chegar no texto que nós tínhamos proposto no início. Vou repetir para você que não tinha achado ainda. É Mateus 16, de 24 a 27. Diz assim o texto bíblico. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E ele explica: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A passagem que se segue a essa é Jesus sendo levado ao Monte da Transfiguração, e ali dando para os discípulos uma palhinha, e ali ele dando um trailer, um teaser, uma provocação do que vai acontecer, uma pequena amostra de como será o reino e da glória que Jesus terá. Mas vamos nos aprofundar nesse bloco, nesse parágrafo que Jesus trouxe para nós. Então, disse Jesus. A missão de Jesus começava com pregar, com ensinar, com curar, com expelir. E a missão de Jesus começava com essa sombra da cruz. Jesus tinha um trabalho a fazer, Jesus tinha o que realizar na terra. E sim, por toda parte a gente olha e vê o que Jesus estava fazendo. Como ele trabalhava, basicamente pregando, basicamente ensinando, curava, expelia demônios e até ressuscitava mortos, era assim. Mas não se restringia a isso. Jesus trabalhava com aquela consciência de que a cruz o esperava. Desde que nasceu, Jesus foi perseguido pelo rei da época, que era Herodes, e ele tinha notícias de que na geração dele, nas imediações de onde ele tinha nascido, havia tido uma grande matança. Alguns capítulos antes, nós vemos que o primo dele, João Batista, que tinha começado o trabalho que preparava o caminho para ele, havia sido decapitado por conta de intrigas do palácio, por conta da mulher de Herodes, que na verdade era a mulher do Filipe, mas que o Herodes tomou para si, e João denunciou, e por isso esse foi o estopim para que João perdesse a cabeça. Então, todo esse contexto sombrio, todo esse contexto sinistro, ele estava sobre Jesus. E Jesus justamente estava caminhando para Jerusalém. Jerusalém é a cidade que era conhecida por matar os profetas. Jerusalém é a cidade que, historicamente, tinha contra si o sangue de homens que tinham trazido o recado de Deus. Uma cidade que, em nome de Deus, em nome da tradição, calava aqueles que Deus enviava.
Jesus sabia o que estava para acontecer. Então ele caminha para Jerusalém. Disse Jesus. Repare, queridos, que há um instinto de sobrevivência em todo ser humano. Você e eu não precisamos literalmente morrer na cruz, porque Jesus já morreu no nosso lugar. Mas o convite do Senhor é para que nós nos identifiquemos com a morte dele. A morte de Jesus foi perfeita, foi singular, foi satisfatória, ela resolveu, ela consumou, ela foi suficiente, a morte de Jesus. E por causa da morte de Jesus, eu e você hoje podemos ter acesso a Deus. Mas pense comigo que quando Jesus estava como ser humano, como todo ser humano, sobre ele tinha esse instinto de sobrevivência, e sobre o Pedro também. E o Pedro não queria que Jesus fosse morto. Imagina, Pedro queria poupá-lo. Os discípulos. Então, querido, o chamado principal, essencial de Deus para nós é um chamado ao discipulado. Não existe um chamado para você religiosamente frequentar um grupo, para você realizar certas liturgias. Não existe um chamado para você fazer parte de um grupo, simplesmente. Você não é chamado para ser um frequentador de templo ou de reuniões, embora muitas vezes você possa estar ali. Jesus não te chama para se afiliar a um grupo ou para simplesmente escrever o seu nome no hall de membros, nos lugares onde existe isso. O chamado essencial da salvação é um chamado ao discipulado. Repare que não existe 2 níveis de seguidores. Hoje em dia nós podemos ver que existem aqueles que se denominam seguidores, mas que se sentam confortavelmente, descansando na sua vida cristã, e se alimentam, são até meio gordinhos espiritualmente falando, e eles basicamente desfrutam com moderação do mundo. É como se fosse um nível intermediário. Eu sou salvo, mas eu não sou exagerado, mas eu não sou totalmente dedicado. Isso é para aqueles outros lá. Isso é para o pastor. Isso é para o diácono, é para o missionário. Isso é para os clérigos. Isso é para os missionários que se embrenham no meio da mata, que sacrificam a sua vida. Eu não. O meu chamado é para ir para o céu. E eu vou aqui, fazendo um pouquinho, fazendo aqui, fazendo ali, do jeito que dá. Mas, querido, deixa eu te dizer, esses 2 níveis de seguidores, ele não existe. O chamado do Senhor é um chamado integral, é um chamado completo. Você é chamado a ser discípulo, discípulo do Senhor, com tudo o que envolve esse chamado. Lembra lá na grande comissão, que Jesus fala no final de Mateus? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele não diz ide e arrebanhai uma multidão para encher o salão. Não é isso que ele diz. A grande comissão é para fazer discípulos. Então, o chamado que você tem, se você acredita ser do Senhor, é um chamado ao discipulado. Esse chamado é para você. Pode ser que você se veja como um homem de Deus, ou não. A essência do discipulado, a essência da salvação está em seguir, Senhor, seguir Jesus. Entenda que enquanto eu trago essa reflexão, é importante entender que ela me atingiu antes. Eu não estou me colocando acima, superior, como se essa palavra não fosse para mim. Ela é para mim também.
Porque o chamado é 100%. O chamado é completo. Não existe meio chamado. E você hoje é chamado ao discipulado. Querido, você que está em casa, você que está aqui no salão, o Senhor não te chamou para uma vida confortável. O Senhor não te chamou para uma vida em que você empurra como pode aquilo que lhe pertence, aquilo que pertence ao Senhor. Não. Você é chamado a viver para Ele integralmente. Foi assim que Jesus seguiu. Foi assim que Jesus viveu. E é assim que Ele nos chama para segui-lo. Então, como é que diz o verso? Assim, se alguém... Então, deixa eu voltar aqui no verso para não errar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ele coloca, se alguém quer. Ok. Então nós vemos aí que existe um chamado voluntário. Por isso que Jesus, ou Deus, não aparece e obriga uma pessoa a segui-lo. O chamado é voluntário. Se alguém quer vir após mim. Você não vai ver um homem sendo possuído e forçado a seguir, não. O Senhor faz um convite e Ele espera a resposta. Essa resposta pode ser a primeira vez que a pessoa recebe o chamado e ela pensa, caramba, vou fazer uma aliança com Deus. Ou ela pode te acompanhar ao longo da sua caminhada. E Ele diz, se alguém quer vir após mim. Agora, querido, embora o chamado seja voluntário, quem não aceita o chamado tem um destino sombrio. Tudo bem, você pode aceitar ou não, mas se você não aceitar, as consequências vão ser terríveis. Você imagina, só uma ilustração, que você conseguiu uma passagem num transatlântico, daqueles paradisíacos, e você caminha por águas no alto mar, e enquanto você está lá, comidas das melhores são servidas, os melhores vinhos, as melhores champanhes são colocadas, toda noite tem um entretenimento, toda noite tem uma festa, você tem as melhores opções de lazer, você tem tudo o que você poderia desejar para desfrutar da sua vida. E lá está, todo mundo, dentro de um cruzeiro. Mas, de repente, passa ao lado um barco um pouco menor, talvez um cargueiro. E esse cargueiro, ao perceber o estado do casco do transatlântico, que estava rachado, que estava fazendo água, que não ia durar muito, ele se coloca ao lado do transatlântico, pega o megafone e fala, gente, esse transatlântico está afundando. Gente, esse transatlântico não passa de 2 dias, nós estamos em alto mar, ele vai afundar e o destino vai ser terrível. Então esse barquinho, esse pequeno cargueiro que não tem muito conforto, que não tem muitas opções, ele convida, se alguém quer deixar o transatlântico e entrar no meu cargueiro, pode vir. Porque ao ver o estado do transatlântico, eu joguei fora toda a minha carga. E cabe todo mundo que está aí no transatlântico. Não vai ser a mesma coisa. Aqui a vida é mais simples, mas eu garanto que a gente vai chegar ao destino. Mas esse transatlântico, ele não vai chegar. Ele vai afundar daqui a pouco. Agora, olha, não dá para você vir com a mala. Não dá para você vir com a bagagem. Não dá para você trazer nada. É só você. Vem para o cargueiro. Sai desse transatlântico que está afundando. Mas vem só você. Só você, mais nada. Entenda, querido? O capitão, ele não força ninguém a abandonar aquele barco que está afundando. Mas quem não lhe aceita o convite, vai
morrer desgraçadamente muito em breve. Assim também é o convite que o Senhor faz hoje. É assim, se alguém quer vir após mim, se alguém quer, mas se você não quiser, o destino é terrível. É a eternidade longe de Deus. E uma vida miserável, uma vida vazia, uma vida em que você passa a vida tentando aplacar o vazio do seu corpo, se alimentando com comida, às vezes, com diversão, com lazer, com compras, para preencher um pouco aquele vazio, sabendo que o destino é um destino longe de Deus. Então ele diz lá, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E aqui começa o que talvez nós podemos chamar de preço. Me permita acrescentar que, ao mesmo tempo que é um preço, ele é a condição para que você fique abençoável. A gente vai entender melhor. Pensa comigo. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus tinha visto a hostilidade dos religiosos. Jesus sabia da oposição dos romanos. Jesus conhecia a volatilidade das multidões. E ele ia para Jerusalém. Ele sabia o que estava dizendo quando ele dizia: a si mesmo se negue. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Eu não sei, talvez você já tenha tido a opção de começar uma célula. Eu acredito que o Henrique já passou por isso. E que a célula que você está começando é numa área de risco, numa área de domínio do tráfico. E você precisa subir para levar a palavra. É arriscado. E a questão é, você vai negar a si mesmo ou você vai se salvaguardar numa região de segurança? Quem se nega, querido, arrisca a vida e sobe a favela, e sobe na área difícil, e leva, e compartilha do Evangelho. Não há segurança, muitas vezes, no caminho. Você pode ouvir até que você não está sendo prudente. Quem visse Jesus indo para Jerusalém dizia: esse homem é imprudente. Ele já sabe que vai ser preso. Por que ele está indo para Jerusalém? O Mateus Bastos, irmão nosso, querido, me comunicou há uns 3 meses atrás que na Alemanha foi aprovada uma lei em que ninguém vai poder dizer que homossexualismo é pecado. Se você disser, seja de púlpito, seja em particular, que homossexualismo é pecado, você está passível de prisão. E eu perguntei a ele: e aí, Mateus, o que você vai fazer? Sabe o que ele me disse? Se eu tiver que ser preso por causa do Senhor, então eu serei preso. Negue a si mesmo. O chamado do Senhor para nós é que nós coloquemos na mão dele a nossa segurança, a nossa liberdade, e por que não dizer os nossos sonhos? E aí a pergunta é: quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? O que você vive esperando? Quais são as suas expectativas? E a proposta que eu tenho nessa manhã é a seguinte: você está disposto a abrir mão do seu sonho, caso o Senhor te peça? Você pode listar quais são os seus sonhos? Talvez sua vida, o seu projeto, seja ter uma empresa próspera, uma empresa de varejo, uma rede de farmácias. Eu não sei. E você vive sonhando, e você vive desejando, e você trabalha com o
melhor da sua energia e da sua vida para que aquele empreendimento, para que aquela empresa, ela cresça. Se ele te pedir a sua empresa, você deixa? Talvez o seu sonho seja ter uma clínica de vanguarda, daquela que cura os outros. Talvez o seu sonho seja ter uma carreira na magistratura, estabilidade financeira, poder. Alguns cargos da magistratura, as pessoas são semideuses, intocáveis. Talvez o seu chamado seja um chamado para a política. Talvez você tenha Talvez o seu chamado seja um chamado para a política. O seu sonho seja ser um funcionário público. Talvez o seu sonho seja o sonho de toda menina, né? Ter um casamento, ter uma família, viajar pelo mundo. Tem uns que sonham ser um grande cientista, né? Como Tito, que descobre curas. Talvez você queira sonhar, se tem outros que têm sonhos menores. O sonho é sobreviver, pagar as contas e me aposentar. Tem aqueles que são musicistas que sonham em compor canções que vão mudar a sua geração. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu gostaria de te propor que você entregue os seus sonhos ao Senhor. Que você diga, Senhor, é teu. Eu abro mão caso o Senhor me peça. Mas como saber se o seu sonho é um sonho que está alinhado ao sonho de Deus? Talvez a primeira pergunta seja, para que eu tenho esse sonho? Esse sonho vai ajudar os outros? Esse sonho é bom? Ele é honesto? Porque se o sujeito tem o sonho de ser o melhor traficante do Rio, não serve. Tem que ser honesto, tem que ser legal. Pergunte a si mesmo se no seu sonho, se no seu projeto de vida, Deus vai ser conhecido, Deus vai ser elogiado, Deus vai ser respeitado, reverenciado. E a questão é, você está disposto a desistir do seu projeto de vida pelo plano de Deus? Você acha que é possível que Deus tenha um plano e você tenha outro? Se você não abrir mão do seu plano e entregar esse plano para Ele, esse seu plano nunca vai ser santificado. Querido, pode ser que Ele te peça o seu plano e mude tudo. Pode ser que não. Mas uma coisa é certa, você tem que entregar, você tem que se negar. A sua vida completa precisa estar sujeita ao teu Senhor. O projeto é seu ou é de Deus? Já se perguntou? O seu projeto de vida é um projeto seu, só seu? Não, isso aqui é meu, isso aqui eu resolvo e Deus vai me abençoando. Mas é só seu, o projeto não é de Deus. Ele nunca foi consagrado, nunca foi entregue. Você nunca se perguntou, Senhor, é esse o projeto? O convite, querido, é para você negar a sua vida. Já vimos atrás. Negar a sua liberdade. Falamos lá do Mateus. Negar até os seus recursos, seu controle da vida, seu conforto. Eu lembro que, há um ano atrás, se eu não me engano, os filhos do pastor Moacir viajaram lá para o sul. Foi o Marlon e foi o Sandy. E aqueles netos viviam na casa do Moacir. Sempre que eu ia lá, tinha aquela gurizadinha do Sandy, que o Sandy caprichou na quantidade, né? Tinha aquela molecadinha. Imagina o prazer de um avô de ver os seus netos, de poder ver o neto crescer no convívio.
Mas o Moacir, quando estava aqui, disse, eu não posso me mudar a meu bel prazer, porque eu estou debaixo da autoridade do meu Senhor. Eu sou um pastor. Mas, queridos, nenhum de nós pode. Moacir estava certo. Mas nem eu nem você podemos fazer, nos mudar, decidir, resolver coisa alguma sem antes consultar o Senhor. O padrão para a vida do Moacir é o padrão para qualquer um. Porque o chamado é integral, é para todos. Não existe essa divisão, gente. Isso ficou para trás. Não existe o clero, esses aí tem que trabalhar, esses aí tem que se negar, esses aí tem que viver com pouco dinheiro, isso aí se vira. Quer santificar? Então vive aí no aperto, rapaz. Né? E o outro que não, eu não. Eu tenho tudo garantido lá no céu. Cara, mas eu quero é ganhar grana, velho. Quero comprar meu barco, quero ter minhas casas lá no exterior. Tem problema ter o barco? Não. Existe pecado em ter casas no exterior? Nenhum. A questão é se tudo isso foi submetido à soberania do Senhor. E o convite nessa manhã, querido, é consagre os seus filhos. Para quem tem filho. Quando eu estava numa conferência missionária, eu recebi um desafio de ir lá na frente e consagrar minhas filhas ao Senhor para o caso delas desejarem viver para missões. Pode parecer uma bobagem, mas aquilo arrebentou o meu coração. Porque o meu desejo é que ela fique perto de mim, é que eu veja os netos, é que eu conheça o marido, é que ela tenha uma vida confortável, é que ela não viva com dificuldades e com agruras. Mas eu entendi. Eu fui lá e, sinceramente, eu entreguei. Foi difícil a beça, mas eu entreguei. E está de pé a entrega. Cristina já está falando de fazer o seminário lá no Pará, Seminário Palavra da Vida. Se Deus continuar conduzindo, vai para o Pará. Consagre seus filhos ao Senhor, integralmente. Não são teus. Não se apegue àquilo que você não pode conter. O ministério deles, as missões, o serviço, o casamento. Consagre os seus filhos. Tem um anúncio aí que o pessoal fala, né? Desapega. Gente, entrega para o Senhor. O seu local de moradia. A cidade onde você mora. Quantas vezes você, se é como eu, já não sonhou em morar em um país em que é mais seguro? Em morar em uma região que é mais próspera? Mas até isso precisa estar submetido ao Senhor. Eu ouvi a história, não sei bem como foi, vou tentar reproduzir, me perdoem se eu trocar alguma coisa, mas eu soube que a palavra do discipulado estava sendo pregada a uma igreja, e Jesus falava, se alguém não abrir mão de tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E os irmãos da congregação levaram aquilo tão a sério, que na reunião seguinte, na hora do ofertório, eles vieram com documento do carro, eles vieram com escritura da casa, com documentos de terreno, eles vieram com o extrato da conta bancária e depositaram tudo no altar daquele gasofiláciozinho, né, daquele lugarzinho. Ali eles entregaram. E não parece, mas os pastores ficaram apertados. O presbitério falou, meu Deus, o que a gente vai fazer com isso? Os bens da igreja inteira estavam entregues. Diante desse desafio, os presbíteros se puseram a orar e perguntar, Senhor, o que fazemos? Depois aí de mais de uma semana, eu acredito que algumas semanas, eles receberam uma instrução do Senhor. Devolve tudo para eles, mas deixa claro que é tudo meu. E que a hora que eu pedir, eles vão abrir mão.
E que eles não podem gerenciar do jeito que der na cabeça. Eles têm que gerenciar com zelo, com mordomia e com temor. Queridos, essa é a essência do que eu estou querendo dizer hoje. Entregue ao Senhor, pode ser que Ele te devolva e fala, saiba que é meu. Mas Ele quer que você entregue. Tudo. Entrega. Entrega. Qual é o seu sonho? Qual é o seu tesouro? Em que você se apega? Negue a si mesmo. Entrega para o Senhor. Entrega. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Imagine, aqui volta e meia a gente vê a polícia passando, a gente vê um carro da polícia parado, e ali você vê uma ocorrência, você vê às vezes um corpo no chão, fruto da guerra que acontece. Naquela época, no primeiro século, na Palestina, era comum os homens serem condenados à crucificação. E havia um padrão horrível, sinistro, malvado, cruel, em que o condenado colocava nas suas costas a cruz e desfilava pela cidade até o local do seu martírio. Era uma cena, infelizmente, comum. Quando ele diz, tome a sua cruz, imagine-se andando com uma cruz. Quem te vir vai dizer, está condenado. Esse homem morreu, ele está andando, mas ele é um defunto ambulante. Está aí, andando, mas ele está praticamente morto. É uma questão de horas, é uma questão de dias. E o Senhor te convida e me convida. Toma a cruz. Se considera morto, coloca isso nas costas. E se alguém perceber, vai falar, ih, rapaz, você já morreu. E você vai dizer, eu já. Na hora que você leva uma fechada no trânsito, ai, ai, ai. Vontade de xingar, vontade de dar o troco. Mas nas tuas costas tem uma cruz. Está lá. Você está morto. Você acha que o cara que está com a cruz nas costas vai se preocupar porque deram uma fechada nele? Ele está morto, praticamente. Alguém te falou mal de você. Alguém te ofendeu. E você planejou uma vingança. Mas quando você toma a cruz, você abandona a vingança. Você engole a réplica. Libera o perdão. Você nem liga para aquele dano que te fizeram. Pô, fulano me deu um calote. Há pouco tempo eu levei um calote. Combinaram com a gente lá de fechar um negócio. E eu pedi o inquilino para deixar o imóvel, para que a pessoa pudesse comprar. E depois que o inquilino anunciou que ia sair, a pessoa falou, eu também não quero mais comprar. E eu fiquei sem o inquilino e sem a venda. Sofri o dano. E aí? Morto? Vai esconjurar? Vai amaldiçoar? Vai espumar de raiva? Ou vai confiar na soberania de Deus, que Ele pode me abençoar, ainda que eu seja incapaz de ser um bom administrador? E quando você paga o mal com o bem, você não está na cruz? A minha explicação clássica sobre cruz, eu aprendi quando era bem novo na fé, a haste maior é a vontade de Deus, a haste menor é a minha. Quando as duas se cruzam, eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Então eu coloco aquilo nas costas e faço o que Deus quer. Então tomar a cruz é obedecer ao que você já sabe que está revelado. E o texto, falta ali o siga-me. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é para morrer e ficar prostrado, é para trabalhar, é para segui-lo. Acredite se quiser, Jesus não está morto. Ele não ficou lá preso na cruz. Jesus está muito bem vivo.
mais do que todo mundo. E ele trabalha, ele é o mesmo. O trabalho dele inclui recrutar homens para fazer parte do país dele, para fazer parte do reinado dele, que é eterno, que não tem fim. E para seguir esse Jesus, você precisa abandonar o peso dos seus planos e da sua vontade. Abandonar o peso. Não dá. Ou eu fico aqui lutando por esse sonho que parece que Deus não quer muito, mas eu quero. Ou eu largo para lá e sigo o Senhor. Alguns estudiosos dizem que a maneira que Jesus selecionava os seus seguidores era andando rápido. Que ele viajava caminhando, e ele saía caminhando, e aqueles discípulos eram fortes, conseguiam acompanhá-lo, mas que a maioria não tinha aquela disposição de andar tão rápido. Para seguir o Senhor, você precisa estar leve, você precisa estar livre de tudo aquilo que te atrapalha. Vai ter hora que ele vai andar e você queria estar paradinho, queria ficar mais quieto. E vai ter hora que você queria avançar e ele fala, não, vamos ficar por aqui um pouco. É ele que define o passo. E o verso continua, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Esse verso se refere ao futuro. Você fica se guardando, você não aceita o chamado ao discipulado, e lá na frente você vai prestar contas. Porque ele fala que todo mundo vai ser julgado. E ela também funciona como uma lei hoje. Aquilo que você abre mão, muitas vezes volta para você santificado e cheio de vida. Qual é o título? Vida que nasce da morte. Por que a gente está deprimido? Porque a gente quer manter aquilo que nos fazia ter uma sensação de vida. E quando perdemos, ficamos apavorados. Querido, entrega! Morre! E a vida que nasce da morte, a vida da ressurreição, vai se manifestar em você. E vai fazer sentido. E você vai experimentar aquela paz, aquele fruto do Espírito, que parecia que não podia mais. Por que eles não surgem? Porque a gente ainda está apegado àquilo que a gente acha que vai nos fazer feliz. Mas o caminho é só esse. Quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perde a vida por minha causa, o convite hoje é perder a vida, por causa do Senhor. E eu garanto, você vai achar, quando o princípio da cruz opera, logo depois a ressurreição se manifesta, e aí nós vivemos a vida abundante. Como crianças que não precisam andar aí com mochila, com chave de carro, com chave de casa, com pacote cheio de documento, de cartão. Você anda atrás do pai leve. Tito andando atrás de Fabrício. Só tem ele. O shortinho e a mão do pai. Esse é o convite para nós. Larga tudo. E a vida vai se manifestar em você. E ele diz, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da alma? Querido, não existe salvação parcial. Salvação meia boca não existe. Não existe, eu nasci de novo, mas só uma partezinha. Você já viu isso? Não é nem nascer pela metade? Não existe meio novo nascimento. Se você vive para si, se você vive só para os seus projetos, pode ser que você nem tenha nascido de novo. Porque o Filho do Homem advia a glória do seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus fez o que só Ele poderia. Jesus morreu, porque eu morrendo na cruz era aquilo que eu merecia. Mas Jesus morrendo na cruz inocente, Ele toma sobre si os pecados da humanidade.
Ele toma sobre si, porque ele era perfeitamente inocente, todas as torturas, todas as nojeiras, todas as perversões, todos os genocídios, todo o mal, toda a exploração, toda a mentira, tudo veio sobre ele. E ele morreu, porque eu não podia ter feito aquilo, mas ele morreu no meu lugar. O Pai o rejeitou naquele momento. Ele assumia a morte da humanidade, mas ele não podia ter ficado ali prostrado. Ele ressuscitou, recebeu um novo corpo, e com esse novo corpo ele voou para o céu. E hoje ele está sentado lá no trono, o trono do Pai. Ele está do ladinho ali, sentado, governando tudo o que existe, o que pode ser visto e o que não pode ser visto. E Ele quer que você ressuscite com Ele, Ele quer que você sente ao lado dele para reinar, mas esse caminho passa pela cruz. Essa cruz, embora seja rude, né? Rude cruz, se erigiu. Querido, é o caminho da vida. É o caminho da vida eterna. É o caminho da liberdade. É o caminho de andar com Ele. Se identificando com Ele na morte da cruz. Entregue ao Senhor tudo. Entregue ao Senhor tudo. Não retenha nada. E eu quero fazer uma oração para que tudo que foi entregue, você genuinamente esteja disponível, pronto, para o caso dele te pedir. A gente faz a lista, mas às vezes fica na esperança dele não pedir. Eu me lembro que quando eu me converti, tinha aí os seus 18 anos, eu fiz essa lista, rapaz. Eu fiz uma lista de tudo o que eu amava. E eu coloquei, Senhor, se o Senhor me pedir qualquer uma dessas coisas, eu abro mão. Na hora foi complicado demais, eu me senti muito inseguro. Fiquei até com as pernas meio bambas. Mas logo depois, eu pude perceber a presença dele enchendo aquele lugar que eu tinha deixado, aquele lugar que eu tinha esvaziado. Se você tem um papelzinho, um bloquinho de notas aí do seu celular, coloque aí quais são os sonhos que você está abrindo mão. Não que necessariamente ele vai te pedir, mas que você precisa entregar. Sua vida profissional, familiar, casamento, filhos, planos de viagem. Eu não sei, querido. Entregue e vamos orar ao Senhor para que Ele aceite a nossa oferta e em seguida essa vida que nasce da morte possa se manifestar em nós. Senhor, reconhecemos que nos apegamos com tanta facilidade, Senhor. Aquilo que Tu nos dás, a gente acredita que o apartamento, que a casa, que aqueles bens vão nos dar segurança. Acreditamos já que aquele emprego, aquela matrícula, aquilo sim vai nos dar segurança. Para hoje, aposentadoria. Acreditamos, Senhor, que o que tem nesse mundo pode nos saciar. Mas, Senhor, nessa manhã a gente quer entregar a Ti tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós possuímos, tudo que nós temos. Porque o Senhor deu o Seu Filho único. O Senhor deu o primeiro passo. O Senhor é o grande doador.
E o Senhor é confiável, é fiel. Por isso entregamos a Ti, Senhor. Cada um que ouve essa oração, entrega, Senhor. Entrega os bens, entrega os filhos, entrega os projetos de vida. Senhor, alinha a nossa vida. Não queremos resistir ao chamado do discipulado. Não queremos ser discípulos meia boca. Não queremos ser aqueles que ficam se economizando. Mas queremos andar contigo, Senhor, em absoluta liberdade de quem largou tudo, embora tenha algumas coisas para te seguir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.